Olá, amados e amadas de Deus, mais uma vez nos encontramos nesta tarde de quinta-feira, excepcionalmente, porque sempre realizamos no dia de quarta, mas hoje a gente pensou em fazer na quinta-feira, visto que tem outra atividade. Nos alegramos muito com a presença de cada uma que está em sintonia conosco e saudamos com grande satisfação o padre Jonilson Torres de Rezende, este conterrâneo sábio, mestre em liturgia pela Pontifício Instituto Santo Anselmo em Roma, graduado também em psicologia pela Faculdade Santo Agostinho. Ele é o reitor do seminário diocesano do Abel Alonso Nunes, em Campo Maior, e é também professor do ICESP. Padre Jonilson, seja muito bem-vindo. Nosso encontro desta tarde tem como tema luto, medo e ansiedade, o sofrimento psicológico na pandemia. Para falar sobre tema tão importante, vamos pedir permissão e a iluminação do Divino Espírito Santo através dessa belíssima oração, que é a oração de Paulo VI. Nós vamos fazer alternando, eu faço uma parte e você faz a outra. E assim terminamos todos juntos a última parte. Ó Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande e aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Você pode, Jesus. Eu não tenho a oração escrita, não. Desculpa. Está no celular. Está no celular? Tá. Você mandou, né? Mandei. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Pode. Certo, desculpe aí. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração grande, um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo. E cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luto, medo e ansiedade. O sofrimento psicológico da pandemia. O Brasil tem hoje 97.692 mortes por coronavírus. Essa confirmação é bem atual. O Brasil registra 1.322 mortes nas últimas 24 horas. Ultrapassando com esse número, 97 mil, conforme já dissemos. O Piauí tem 1.417 mortes. Nossa cidade de Parnaíba tem 115 mortes. Isso dado do dia de ontem. Não são apenas números, são pessoas. Pessoas que se foram. São pessoas de famílias que não tiveram o direito de se despedir dos seus entes queridos. Sepultamento com tanta solidão, mais sombrio ainda do que o que costumeiramente é um sepultamento. Mas nós hoje celebramos
uma festa cristã muito bonita, que é a festa da transfiguração do Senhor. E foi exatamente depois do anúncio da paixão e morte do Senhor que Jesus, percebendo que os discípulos não tinham ainda compreendido o sentido do mistério da sua paixão e morte que iria acontecer, ele deu um sinal do que será depois, um sinal do que será a ressurreição. Por isso convidou os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, para o Monte Tabor, e lá ele se transfigurou, mostrando assim quão brilhosa, quão resplandecente será a sua ressurreição, fortalecendo assim a esperança dos discípulos para que não desanimem da sua missão. E assim foi tão esplêndida aquela experiência que Pedro vai dizer: é bom ficarmos aqui, Senhor. E ali foi um momento de fortalecimento da fé dos apóstolos do Senhor. A experiência mais bela que nós temos da ressurreição e da superação da morte, nós encontramos no Evangelho segundo João, que eu vou ler agora. Permitam-me, meus irmãos, a ler esse trecho do Evangelho. É o encontro de Jesus com Marta por ocasião da morte de Lázaro. É João capítulo 11, versículo 17 a 27. Escute bem. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta, então, disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que, quanto pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei, ele vai na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós. Pois é, essa palavra que vem para fortalecer a fé e a esperança, e fé esta que é professada por Marta, nós sabemos dela, mas precisamos constantemente voltar a atualizar a nossa profissão de fé naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Quantas vezes escutamos esta palavra? Então, para que a gente possa superar a dor, o sofrimento que abala a todos nós nesse momento de morte. E nesse sentido, nós vamos hoje conversar com o Padre Joanilson, ele vai falar para nós. Ele tem experimentado muito isso na sua vida, na sua família. Eu tenho acompanhado essa experiência do Padre Joanilson na sua família, com seu pai, suas irmãs falecidas, como eu também tenho experimentado, você tem experimentado, meu irmão e minha irmã, mas às vezes a gente olha para a vida do outro e quando chega a nossa vez, a gente diz: e agora? E agora precisamos sempre voltar a olhar para Jesus, a professar a fé na palavra que é Ele próprio e na experiência própria de Jesus. Somente assim nós podemos superar todo o sofrimento que muitas vezes é inevitável em nossa vida. O sofrimento é inevitável em nossa vida. Eu queria fazer essa palavra
como a palavra de Deus que vem para nos iluminar. E para concluir, eu queria também citar o número 664 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte, abre aspas, o mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Mas veja o que diz também. É então que devemos voltar-nos para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda a esperança. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo. Tantas outras testemunhas da fé, como é o caso de Marta agora, que professa esta fé. Nós somos cristãos, católicos, e não podemos prescindir da experiência de Jesus, da sua palavra e dos testemunhos de fé. Ainda agora há pouco, eu escutava mais uma notícia de morte. Com tristeza no coração, é verdade. Mas eu escrevi assim para a família, que Deus nos conceda a consolação da fé. E a consolação da fé vem exatamente nos dizer que a morte do seu Raimundo, no caso, o seu lá de Luzilândia, nosso agente de pastoral, da pastoral familiar, uma pessoa de um testemunho bonito na vida da comunidade. E por isso, ele que partiu desta vida pela morte que atingiu até o próprio Cristo, a mãe de Cristo, e todos nós passamos por essa experiência, mas ela não tem a última palavra. É uma passagem para os braços do Pai, de onde nós viemos e para onde nós vamos, para viver aquela alegria plena e verdadeira e eterna que todos nós esperamos. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança cristã. Nós vivemos movidos por ela. Portanto, que nós possamos, nesse momento de dor, de tristeza, de sofrimento, porque passamos todos nós, nos sentir fortalecidos pela consolação da fé. Não existe uma outra maneira de fazer assim, principalmente para nós cristãos, porque para quem não acredita, a morte é apenas um fim. Ela põe um fim em tudo. Para nós, não. É o início da vida eterna. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e, como dizemos no batismo, sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, esta é a nossa fé, mas também nós sabemos que há situações humanas que muitas vezes nos levam a passar por esta dificuldade, a colocar-nos na noite escura, como dizia São João da Cruz, em que parece às vezes a fé enfraquecer. Parece que às vezes nós não sentimos a presença de Deus e nos sentimos abalados, humana e psicologicamente. Por isso, eu queria convidar o Padre Jonilson para conversar um pouquinho conosco sobre esta situação. Padre Jonilson, por gentileza, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, Dom Juarez, boa tarde a todos os que nos ouvem e nos veem nessa live. Queria parabenizar, em primeiro lugar, esta criatividade do programa Dom na Escuta, dizer que, com certeza, Dom Juarez está querendo ser cada vez mais próximo do seu povo, o seu coração é um coração de pastor. Eu conheço desde seminarista, porque ele era muito próximo do povo, especialmente das comunidades, e isso eu posso testemunhar até hoje, no seu coração de pastor. Que Deus continue abençoando a ele e a sua diocese. Muito bem, então estamos aí, né, conversando, vamos iniciar essa conversa sobre o luto, o medo, a ansiedade nesse tempo de pandemia. E Dom Juarez falou aí muito bem, né, da nossa fé na ressurreição, através dessa mensagem bíblica, e dizer que para nós cristãos, nós somos felizes, porque nós temos
esse significado da morte, né, que não é o fim, mas é uma transformação. Isso deve nos ajudar e nos ajuda, com certeza, a viver o luto. Eu me lembro que uma vez, no curso de psicologia, uma professora minha, Patrícia, que eu não me recordo o sobrenome, mas uma professora muito dedicada, ela me pediu que falasse dos ritos cristãos e o luto. Como é que se vivia esses ritos cristãos diante do luto, qual era o auxílio que dava às pessoas. E eu falei dos ritos das exéquias, como, né, a liturgia da igreja, ela nos ajuda a viver esse momento de dor, de sofrimento, mas também de esperança. E o Dom Juarez deve conhecer, e eu também conheço. Na Itália, por exemplo, eles cumprem toda a liturgia, desde na casa do morto, a procissão para a igreja, depois a missa na igreja, a procissão para o cemitério. Aqui, talvez, por falta, digamos, de mais sacerdotes, ou também, às vezes, até por pouca, digamos, valorização, o conhecimento dos ritos, a gente não cumpre tudo, mas se a gente fizesse tudo isso com o povo e vivenciasse bem, nós iríamos estar, digamos, fazendo uma grande ajuda para as pessoas sofrerem, mas porque o luto nos leva a sofrer e assumir o sofrimento, e é bom, né, psicologicamente, humanamente, que nós vivenciemos essa perda, porque o luto é sempre, digamos, a falta, o vazio que uma pessoa ou algo nos faz, e a gente tem que expressar os sentimentos. Então, os ritos litúrgicos vão nos ajudando a isso, expressar o nosso sentimento, mas, ao mesmo tempo, tentando ressignificar, e a psicologia também nos ajuda a dar um sentido, porque o luto é para ser vivido, mas nós precisamos dar um sentido. Para quê? Para que a gente não falte projetos na nossa vida, para que, vivendo esse tempo, né, de sofrimento, nós também, como diz o povo, nós temos que tocar a vida adiante. E aí, quando nós falamos da dimensão da vida eterna, da Páscoa, nós não vamos sofrer, digamos, desesperadamente, porque nós acreditamos que o nosso fim é a glória, como diz a transfiguração, é a felicidade, é o paraíso. E essas pessoas que partiram, nós rezamos, nós acreditamos, nossos irmãos batizados, que eles não morrem para sempre, que estão com Deus. E como isso traz, né, a fé, uma certa ressignificação, um sentido que, né, para nós é tão importante que, com o tempo, nós vamos até deixando o luto e vamos tocando a vida em frente, fazendo novos projetos, e a igreja e a liturgia vai nos ajudando a isto. Né? Muito bem. Padre Jonilson, eu acho que você fez uma pausa, parece. Eu posso só dar a palavra de contribuição e depois você pode prosseguir. Na verdade, é também uma pergunta. Nós vivemos um tempo em que as pessoas fogem de todo o sofrimento e de todo sacrifício, como se o sofrimento não fosse presente na nossa vida. E outro dia eu me lembro que já, como bispo, eu escutei uma conferência era uma palestra no Retiro, e a pessoa diz assim: o sofrimento é inevitável na vida de todos nós. E naquele momento eu fiquei meio chocado com aquela palavra. O sofrimento é inevitável na vida de todos nós, na vida de todo mundo, não é? Depois, pensando bem, a gente viu que, de fato, ele é inevitável. Todos sofrem, desde a criancinha, desde pequena, ela sofre quando está incomodada, quando se sente contrariada, quando não dão atenção. E assim todos nós passamos pela experiência do sofrimento. Mas a gente vive um tempo que parece que sofre mais ainda, porque busca fugir do sofrimento e não assume o sofrimento, muitas vezes, como uma dimensão, digamos assim, real na vida humana, e com a esperança de superação, porque nós vivemos de esperança. É como se dissesse assim: depois que inventaram a anestesia, todo o sofrimento parece nunca ser aceito e nem ser assumido com fé, com esperança. Eu às vezes digo assim, que a gente vive o chamado síndrome do Beach Park, quer dizer, que a onda é ser feliz somente agora, e curtir a vida e gozar a vida quanto mais possível agora,
E aí eu digo, como anunciar as verdades da fé que passam pelo sofrimento, pela morte, pela dor e pela morte, para superar e chegar à vida eterna? Então, esse é um grande questionamento que a gente faz. Dessa do sofrimento presente na nossa vida precisa ser superado, não podemos sucumbir diante dele. Uma outra coisa, Padre Junilson, que eu tenho presente é com relação a... Mas a gente pode talvez falar agora sobre este assunto e depois a gente pode entrar com a outra, melhor assim, viu? Questão do sofrimento e da dor. Sobre o sofrimento, aí a gente entra o luto, como o senhor bem frisou, o sofrimento é inevitável. E os lutos, quando a gente fala de luto, a gente entende logo a perda de uma pessoa querida, a ocasião da morte, mas luto é todo sofrimento, todo vazio, toda perda. Desde criança, nós já, né, perdemos, por exemplo, quando a criança sai do ventre da mãe, ali é um sofrimento para ela, porque ela está muito bem acomodada. Quando quem faz o desmame, então, tudo isso é perda. Quando a pessoa sai, digamos, de casa por uma necessidade, às vezes também até decididamente. Então, é um luto, às vezes, bem significado, mas pode também, sempre, em todos os sentidos, nós vivemos perdas, e essas perdas, elas trazem sofrimento. E quando é por ocasião da morte, então nós temos um luto que é preciso ser vivenciado, como diz o sofrimento, nós não fugimos dele, nós precisamos assumir e vivenciar as emoções, porque isso nos faz humanos. Ninguém, como disse Dom Juarez, está livre do sofrimento. Agora, seria um mal, digamos, também psicologicamente falando, a gente não sofrer e, às vezes, negar o sofrimento. Maneira de negar o sofrimento é, por exemplo, a gente viver essa vida, como ele disse, né, querendo simplesmente viver a vida de emoções, de alegrias, o que é impossível. E, às vezes, até esses momentos, a gente quer, né, negá-los, negar o sofrimento, negar a morte, para estar, digamos, sempre felizes. Existe essa tendência na sociedade, por exemplo, quando a gente não quer falar da morte. Tem pessoas que, no caso do luto, então se fecham, não querem falar, não querem pensar nisto, não querem vivenciar. E o sofrimento, ele é também, digamos, redentor, ele é um momento de crescimento, ele é um momento para nos sentirmos humanos, para nos solidarizar com o outro, para mostrar que nós também precisamos do apoio, da ajuda, e nos faz, digamos, muito mais humanos, experimentar os sentimentos. Negá-los não é a saída, mesmo o sofrimento, o luto. Agora, um outro problema seria a gente vivenciar o luto, né, essa perda de um ente querido, vivenciá-lo de forma, digamos, a não vivenciar um retorno da normalidade. Por exemplo, o luto, segundo os especialistas, eles devem demorar, dependendo da pessoa, alguns meses, até um ano, dependendo. Né? Mas não podemos sentir, né, digamos, sintomas que sejam graves aí depois de tanto tempo. Quer dizer, no início, a gente pode sentir raiva, pode sentir, né, um afastamento das pessoas, querer ficar, às vezes, isolado. São reações próprias do sofrimento, pelo luto, mas com o tempo isso se vai, digamos, diluindo, com o apoio dos amigos, com as orações, com o auxílio da fé, nós vamos então restabelecendo o que é normal. Então, vivenciar os sentimentos nos ajuda a tomar consciência da nossa humanidade, manter o controle das emoções, isso é muito importante, ter o apoio das pessoas, isso certamente nos faz crescer e até fazer projetos, não como nós vamos viver agora, porque nossa vida foi transformada digamos, vamos comparar uma família que perdeu, sei lá, a mãe, o pai, o filho, eles têm que agora, né, fazer uma nova revisão, um novo projeto de como viver com essa ausência. Às vezes era quem era o provedor da família. Então, no início é muito sofrimento pela perda, é muito sofrimento também pela própria, digamos, questão, às vezes, financeira, social, mas isso vai fazer com que aquela pessoa, às vezes, até, digamos, se redescubra suas qualidades, às vezes o filho que não era tão, digamos, ativo em casa,
ele se torna mais ágil, porque ele vai assumir, digamos, agora o papel também de alguém que é responsável pela família, né, ou a mãe, às vezes, se torna muito mais eficiente. Então, daí vão surgindo novos projetos, isso é o normal do luto depois de algum tempo, né, mas é preciso ser vivenciado, experimentar o sofrimento, mas não ficar só no sofrimento ou no sofrimento descontrolado, quando se passa, digamos, dos limites, ou se vai chegar, quem sabe, até uma depressão, sendo que, olha, não experimentar também esses lutos pode nos trazer problemas psíquicos, né? Por exemplo, a pessoa que nega o sofrimento pode adoecer, como quem também vivencia o sofrimento, né? Às vezes até o medo, a ansiedade, de forma desregulada, que digamos, fora do normal das situações, e sem apoio também dos amigos, dos familiares, apoio às vezes psicológico ou médico, se precisar. Então, viver esse sentimento de forma, né, fora do que a gente tem como normal, né, da pessoa, pode também trazer adoecimento. Alô? Teve uma falha agora? O senhor está mudo. Está ouvindo, né? Então, a questão do medo, né? Medo. O pior não é o luto, digamos, em si, que é algo normal, e que a comunidade, ela tem meios de, como a liturgia da igreja, simbolizar, ressignificar estas suas crenças, e que lhe ajudam a viver e a tocar o barco para frente. O pior é viver esse luto numa pandemia, onde, por exemplo, o padre ele não pode dar o acompanhamento que deveria, os familiares não podem dar o apoio. Então, como outros períodos de calamidade, isso pode trazer aquilo que a gente chama de trauma pós, né, traumático. As pessoas podem se sentir traumas. Então, é um período que é difícil. Como vivenciar o luto nesse período? Que forma criativa nós podemos estar próxima dessas pessoas. E muitos padres também têm encontrado isto. Eu coloco até, né, o meu exemplo, né, teve uma família que perdeu um senhor, né, o esposo de uma senhora, jovem ainda, e que foi me pedido que depois que eles sepultaram, eu fizesse também por meio aqui de uma live, de um momento de oração na capela. Então, eu fiz sozinho na capela, com essas pessoas, com essa família, e como isto foi depois, né, pelo testemunho dela, importante para que ela, né, vivenciasse esse luto de forma também a ressignificar por meio da fé, compreender, ser de certa forma consolada. E não só pela fé, mas também pelo apoio dos amigos, as mensagens que se recebe, a própria pessoa, né, que sofre, digamos, desta doença, que é abandonada, isolada, né, como, né, nós podemos ajudar e apoiar, e aí muitos médicos também, e enfermeiros, estão sendo criativos em levar, digamos, sei lá, o celular, para que a pessoa possa ter um contato familiar, notícias da família. Nós assistimos na TV, né, uma senhora já idosa que se recuperou e emocionalmente teve uma melhora, porque o psicológico também ajuda no físico a vencer esse vírus. Então, ela melhorou depois que viu a neta que nasceu e ela ainda não tinha visto. E como ela melhorou, então, pelo seu psicológico, pela força, né, da sua vontade, os remédios e a ajuda médica, isso e a sua fé, tudo isso fez com que ela recobrasse a saúde. Já estava muito, né, digamos, debilitada, não só fisicamente, mas psicologicamente. Isso pode levar muito mais cedo a um falecimento. Vejam como é importante que nesse período a gente tenha criatividade. E a igreja, né, ser criativa, né, mas também os amigos, o apoio, porque no momento do luto, o que vai contar, digamos, é eu estou contigo, né?
vamos em frente, conte comigo, esse apoio que todos nós precisamos no momento de dor. Mostrar que a vida continua e que também, pela dimensão da fé, nós damos também um significado a essa partida, que não é definitiva, mas é uma transformação. Como o Dom Juarez falou, o sofrimento precisa ser vivenciado não pelo sofrimento, mas por aquilo que ele pode trazer. São Francisco diz, né, que a morte é nossa irmã. Por quê? Porque a morte é um sofrimento que ela traz uma transformação, segundo, né, a nossa fé cristã. A morte é necessária, porque sem a morte, ela não podemos ver a glória do reino de Deus na sua plenitude. Enquanto estamos aqui, nós já experimentamos, mas é pela morte que nós recebemos essa transformação e entramos na glória plena de Deus. Por isso, São Francisco dizia, é a irmã morte. Por isso que o sofrimento, ele não deve ser buscado, mas se ele vem, ele deve ser vivenciado na dimensão da fé e sempre como fonte de crescimento. Isso na psicologia, a gente também tem um nome para isso, resiliência, que significa você ter a capacidade de superar esses obstáculos, essas cruzes, porque elas lhe fazem crescer. É como uma crise, né? Todo sofrimento serve para o nosso crescimento. Crescimento que eu digo humano, porque nós nos tornamos mais humanos pelo sofrimento. Assim como Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele, né, também se humanizou pelo sofrimento que experimentou. Mas um sofrimento que ele conduziu à vitória, à glória e à salvação nossa. Que beleza, como a fé cristã, ela é tão eficaz nesse momento, é tão necessária para a gente, e também a solidariedade humana, você falou. Então, tem dois sentimentos, Padre Joilson, que eu penso que são muito presentes na nossa vida, e não pense, meu caro internauta, que seja na sua vida somente, não. Atinge também a vida do bispo, atinge a vida do padre, porque somos humanos. Esses sentimentos são, sofrimentos também são. O primeiro é aquele da ansiedade. Eu, por exemplo, sofro muito de ansiedade. Se eu não tiver cuidado, a ansiedade me leva. E o outro é a depressão. Esses dois sentimentos que atingem a nossa alma, que atingem o nosso ser e têm consequências graves. Precisamos cuidar com eles. E eu penso que a nossa fé e a solidariedade humana são muito importantes para que a gente supere esses dois sentimentos que podem se tornar doenças também em nossa vida. E eu digo isso com muito respeito às pessoas que têm, porque nós temos essa tendência, experimentamos e precisamos sempre cuidar. E aqui, o Elias, estão surgindo muitas perguntas e saudações, Padre Joilson. O Elias diz assim, tendo em vista que o luto, muitas vezes, gera a fuga de uma realidade experienciada, como poderíamos pensar na superação da perda de sentido frente a tal superação? Que eu penso que entra nessa questão aqui, ou da depressão, ou então da ansiedade também, que são bem diferentes, mas podem nos atingir, não é, ao mesmo tempo. Né? Então, a pergunta dele, como poderíamos pensar na superação da perda de sentido frente a esta situação? Né, Padre Joilson? Aí você pode ir pensando nessa pergunta. Enquanto isso, eu queria dar só mais uma contribuição, que era a necessidade que nós temos da liturgia da igreja, e que nós, como padres, e como bispo, e como ministros, também como agente de pastoral, e nós temos hoje muitos ministros da palavra, ministros da Eucaristia, como a nossa presença é necessária, é importante na vida das pessoas, nesse momento de exéquias, no momento de luto. Eu tenho muitas amizades, e famílias assim que se tornaram amigas e amigas da igreja tão próximas, no momento de dor. E nós precisamos, como igreja, como ministros de Deus, precisamos estar presente na vida das pessoas nesses momentos. Nós temos incentivado aos padres para que estejam sempre presentes, mesmo nesses momentos de dor, de isolamento, de distanciamento, a importância da nossa presença. Eu sei que às vezes é até impossível devido às condições sanitárias, devido aos protocolos, né? Mas de alguma forma, agora e também depois que tudo isso passar, como é importante a nossa presença. Como a liturgia da igreja, ela traz palavras confortadoras e como as pessoas se aproximam de Deus neste momento. Não é verdade? Você, Padre Joilson, que é um liturgista, é um teólogo,
e é também psicólogo, sabe como essa experiência da liturgia da igreja e a nossa presença na vida das famílias, como ela é importante, né, nesses momentos de dores. E muitos se aproximam da igreja e se aproximam de Deus nesses momentos. Então, essas duas questões, essa da depressão ou do perda do sentido da vida e a importância da nossa presença na liturgia, nesses momentos de exéquias, de dor, momento de luto. Muito bem. Voltando àquilo que Dom Juarez falou, a questão do medo, a ansiedade, a depressão. Então, faz parte desta temática, né, porque, por exemplo, o luto é um momento de tristeza, ele pode, digamos, abalar digamos, nossos sentimentos e levar a uma depressão, né? Todas as perdas que nós temos na vida, que não são bem, digamos, ressignificadas, que a gente não encontrou um sentido, como disse aí o nosso irmão Elias Jordan. Então é preciso que a gente dê sentido a estes momentos. Por isso que o luto é sempre um tempo de reflexão, de meditação, de oração, porque a gente vai dando sentido àquilo que estamos vivenciando e vamos despertando as nossas crenças, crenças que possam ser positivas para nós e para os outros, né, que devem ser positivas. Então, o luto é preciso, como diga, a gente dar um significado para ele, para que não vivamos, digamos, numa tristeza sem consolo, sem consolo. Depois, o medo, né? O medo pode nos levar a um adoecimento que a gente chama da síndrome de pânico, como muitas pessoas sofrem hoje. Agora, o medo na psicologia, todos esses sentimentos são bons e devem ser vivenciados. Por quê? Porque eles nos ajudam também. Já pensou se a nossa vida fosse só euforia e alegria e não tivessem os sofrimentos na vida? Como é que a gente poderia crescer? Como dissemos, o sofrimento, eles nos fazem crescer, refletir, eles também nos tornam, digamos, mais humanos e nos tornam também mais independentes no nosso crescimento. Depois, o medo. Por que o medo é importante? Nesse tempo de pandemia, ouve muito falar do medo. As pessoas têm medo. E como é importante vivenciar o medo, porque o medo, ele nos ajuda para que a gente se previna. No caso aí da pandemia, né, como embora nós tenhamos fé na ressurreição, embora nós acreditemos que Deus nos ajuda, nos quer curado, com saúde, mas a gente tem que, claro, pelo medo, e o medo é coisa boa, vai nos ajudar a nos prevenir, a tomar certos cuidados. Eu não vou deixar, por exemplo, de rezar, de apoiar uma pessoa, o médico, a enfermeira, não vai deixar de cumprir também o seu papel, mas eles vão se prevenir pelo medo, né, deles, eles vão tomar uma atitude positiva. Agora, o medo ele pode ser doentio quando, por exemplo, ele me paralisa. Aí já é preciso, então, de certa forma, a gente tem que tomar cuidado, porque o medo é para nos advertir. Como a ansiedade também. A ansiedade nos ajuda a nos preparar para algo. Eu, né, vou falar, digamos, para vocês sobre o luto. Então, se eu sou pego de surpresa, eu posso, digamos, me sentir ansioso e vai atrapalhar todo o meu discurso. Mas se o Dom Juarez me avisa antes, eu fico um pouco né, ansioso, digo, meu Deus, o que vai ser, tudo, mas aí eu digo, não, é importante que eu me prepare, o que, que eu vou dizer, Então, a ansiedade é positiva. Agora, quando ela me paralisa, ela não é mais positiva. Então, a gente tem que aproveitar esses sentimentos, que eles não são bons nem ruins. Eles são sentimentos humanos. O luto, o sofrimento, o medo, a ansiedade, não são doentios. Eles são normais de todo mundo. Agora, eles não podem nos paralisar. Eles nos advertem que nós devemos, no medo, nos prevenir, cuidar, né, estar atentos. Já pensou se a criança não tivesse o medo, e isso é um instinto natural, diante de um abismo, ela poderia tropeçar e cair. Já pensou se, né, não tivesse ansiedade, nós viveríamos despreparados das coisas. Então, um pouco de ansiedade, um pouco de medo, a tristeza, todos eles são positivos. Nós podemos aprender muito disto, então não vamos perder também aí o medo.
Agora, como disse o nosso amigo, é preciso, diante de tudo aquilo que a gente vai fazendo, nós vamos dando sentido, e aí está a necessidade da meditação, da reflexão, de cuidar dos pensamentos nossos. A psicologia nos ajuda que a gente cuide dos pensamentos, das crenças que nós temos, crenças naquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque cuidar de saúde mental é cuidar, sobretudo, dos pensamentos. Porque se nós não damos sentido a cada ação da nossa vida, se nós não compreendemos bem as coisas, como eu disse, até o medo precisa que eu tenha, digamos, uma boa compreensão do medo. Senão eu vou viver, digamos, frustrado, eu não vou viver de forma, não vou ter um certo controle, vou querer negar o medo, ou então vou viver assustado, em pânico. Não, até sobre o medo você deve ter um pensamento, digamos, moderado, racional, humano, para que você dê sentido àquilo que você está vivendo. Então, ter sentido na vida não quer dizer eu vou agora fugir deste mundo diante da morte, vou pensar só no céu. Não, o céu ajuda, mas o céu começa aqui. Quando também a gente vai dando significado a tudo aquilo que nós experimentamos, às nossas ações, às nossas, digamos, atividades, o nosso trabalho, as nossas relações na família, tudo isso vai, fazendo com que a gente pense e dê sentido. Que sentido tem isso para mim? Que sentido tem para eu estar aqui com vocês, refletindo sobre luto? Que ajuda eu posso dar? Que sentido tem o medo? Que sentido tem o sofrimento na minha vida? E a gente vai, então, ganhando sentido de viver em todo dia, em todas as ações que eu faço. Porque, digamos, se a gente cuida do pensamento, nós não vamos deixar que nossa vida toda fique sem sentido. Cristo, como diz, dá sentido à vida toda, se nossas ações, claro, estão aí, tendo como paradigma a ele, é muito melhor, mas humanamente você já pode se questionar, até pelo conhecimento, os estudos, tudo isso vai, digamos, fazendo com que a gente tenha um pensamento moderado, uma crença que não vá, digamos, ser absolutizada, radical, que vai levar com que a gente sofra, porque todo pensamento radical, todo pensamento desinformado, ele pode trazer adoecimento, pode trazer malefícios e perda de sentido. Não sei se eu fui, digamos, claro. Está ótimo, inclusive eu me sinto confirmado pela palavra do Padre Jonilson, porque você falou agora aqui, Cristo dá sentido à vida toda. Que palavra bonita. Cristo dá sentido à vida toda. Olhar para ele, nesse sentido com relação ao medo. Eu sempre digo às vezes assim, olha, o medo tem uma face boa e uma face ruim. Qual é a face ruim do medo? A face boa do medo é aquele medo que nos faz evitar o perigo. Se eu sei que isso é perigoso para mim, então eu vou evitar. A face boa do medo é aquela, é exatamente essa. E a ruim é aquele medo que paralisa. Por isso Nosso Senhor sempre dizia, não tenhais medo, aquele medo que deixa a gente paralisado, inerte, sem ação. E aqui nós estamos tendo muitas perguntas e contribuições do Aminadad Nascimento, nesse momento de distanciamento social, como a psicologia ajuda na superação da ansiedade. E eu, assim, sem querer tomar a frente do Padre Jonilson, mas era uma coisa que eu tinha pensado antes. Penso que olhar para Cristo nos ajuda muito a equilibrar, a viver de forma equilibrada, a viver de forma real, a administrar com serenidade o momento presente, porque eu penso que esses três sentimentos, medo, ansiedade e depressão, na verdade, muitas vezes eles são prejudiciais quando nós não temos a capacidade de administrá-los de uma forma serena, vivendo bem o momento presente. Eu tenho a impressão, sem ter o conhecimento assim de psicologia em profundidade, mas que a ansiedade a gente não viver o momento presente, já querer viver o futuro. Eu já sofro agora por antecedência, como se quisesse que o futuro já acontecesse agora. E não pode, eu tenho que viver o momento presente. A meu ver também, a depressão nos faz, eu digo isso com muito respeito a quem tem depressão, porque às vezes eu também tenho essa tendência, mas eu penso que ela não nos permite avançar
e viver o momento presente, porque a gente pode querer viver só do passado, paralisado no passado. E aí a gente pode ter esses sentimentos. Eu penso que somos chamados a olhar para Cristo Jesus e administrar bem cada momento. Mas aí, Padre Jonilson, essa contribuição do Aminadab, que ele coloca bem aí, o Aminadab Nascimento. Eu penso que seja esse nome. Desculpa, Aminadab, se eu não pronunciei direito o seu nome dele. Aminadab. Aminadab é um seminarista da Diocese de Grajaú que está aqui morando conosco no seminário. Ah, sim, ela é lá de Grajaú, já me encontrei com ele. Muito bem, olha, sobre a ansiedade, Dom Juarez falou muito bem a questão da depressão, ansiedade. A depressão pode estar ligada muito ao ressentimento, aos fatos passados, e não foram bem, digamos, ressignificados, que por uma coisa ou por outra nós não, digamos, nos inteiramos bem, não estamos recompensados, né? A ansiedade é isso, esse sofrimento por antecipação. E a gente tem que ter cuidado nesse tempo de pandemia, por exemplo, vai que o padre Jonilson, que Deus me livre, é diagnosticado com, né, o coronavírus. Então, se eu tenho um pensamento ansioso ou crenças ansiosas, se eu já tenho essa ansiedade, eu posso pensar que aí já é o fim, né? Então, como aquilo vai me puxar para baixo, porque eu vou ficar mil e eu já vou antecipar, às vezes, por exemplo, o meu quadro pode ser até um quadro, digamos, né, moderado, mas então eu vou ficar prevendo, e às vezes prevendo o que é o pior. Por isso é que a gente tem que cuidar, como eu falei antes, dos pensamentos, porque os pensamentos é que nos geram a ansiedade, os pensamentos nos geram depressão, são chamados pensamentos ansiosos e pensamentos depressivos. E aí a gente tem que cuidar desses pensamentos e tentar, digamos, moderar os pensamentos. Como a psicologia ajuda? Por isso é que esse acompanhamento psicológico em tempo de pandemia é feito também até de forma virtual, onde a pessoa vai, digamos, expressando os sentimentos e os pensamentos dela, o que ela tem impressão com relação ao próprio adoecimento, o que é que ela sabe sobre isto, o que ela acredita que é o coronavírus. E aí a pessoa, né, deve ser levada a ver as coisas com moderação, no sentido que nem sempre ela está vendo a realidade toda. Ela precisa ter um conhecimento mais, digamos, verídico, racional. Será se ela tem todo o diagnóstico médico? Será se ela está tendo todos os sintomas? E a pessoa, será se ela não está contribuindo para que ela piore psicologicamente? Então é preciso a gente pegar esses pensamentos ansiosos e tentar moderá-los, dizer, olha, não é assim, ó. Quantas pessoas não se recuperaram? Será se o número dos mortos é superior ao número daqueles que contaminados? Será que todo mundo que se contamina é já mortal? Então, veja, é diferente. Quantas pessoas aí sobreviveram? Ah, mas eu sou idosa. Quantas pessoas idosas também não se recuperaram? Então, vamos aí moderar. Você não está pensando, digamos, racionalmente, não está pensando, você está pensando ansiosamente, né? Está com pensamento ansioso, modere os pensamentos. Então, através de técnicas e de conversa, escuta, questionamentos, o psicólogo pode ajudá-lo, mesmo virtualmente, a moderar a ansiedade, porque a ansiedade ela pode também nos levar a adoecer mais. Não somente isso, quando digamos, uma ansiedade incontrolável, onde o psicólogo não tenta, mesmo tentando, não resolve, então, às vezes, pode ser o caso também da medicação, né, sobretudo com a ajuda do psiquiatra, se for de forma incontrolada. No entanto, um psicólogo, ele pode ajudar muito, viu, a Aminadab e quem nos ouve, sobretudo tentando conhecer os pensamentos, as crenças, porque muitas vezes são crenças ansiolíticas, né, ansiosas, que precisam ser moderadas. Ele não tem o conhecimento da realidade toda, no entanto, sofre por antecipação. O médico não deu ultimato para ele, mas já está prevendo, e aí então isso pode ser que leve realmente ao ultimato, mas não é isto, a realidade às vezes é outra, viu? Então não é só pensar positivo, mas é ajudar a pensar, ser mais informado, a pensar moderado,
a pensar as coisas sem, digamos, altos e baixos, não somente depressivamente, mas nem somente com ansioso, nem só voltado para o passado, nem só para o futuro, viu? O psicólogo pode ajudar muito, acompanhando. Então, Padre Júnior, nós temos ainda 3 minutinhos, mas só para... Tem muita gente contribuindo aqui, o Tiago França, seminaristas souberam que o Padre Júnior vinha e entraram aqui, viu? Veja como você é amado, viu? O Tiago, olá, Tiago, tudo bem, meu irmão? Ele diz assim, o medo nos faz mais prudentes diante da ameaça do novo coronavírus. Gostaria de um comentário sobre a relação entre medo e prudência. Eita, Tiago, tu está cobrando, né, Tiago? Mas medo e prudência, Padre Renilson. Muito bem. A prudência quer dizer isto, você agir com maior cautela, né, com conhecimento da realidade, sabendo o que fazer, observando, claro, né, quem tem maior, digamos, informação no assunto. E no caso do coronavírus, como é importante que a gente escute aqueles que são, digamos, os conhecedores da ciência, da saúde, né? Muito mais do que fazer, digamos, do adoecimento algo onde minha ansiedade vai subir, né? Quer dizer, um desastre onde vai toda a humanidade morrer, não é isso? Mas também, claro, conhecendo o que é real, os meios de contaminação, como nós podemos nos prevenir. Então, esse medo que faz bem para nós, para também os próprios agentes sanitários, e como a gente deve ouvir esses que conhecem. Isso é sinal de sensatez, de prudência, e esse medo saudável pode nos ajudar, como já até falei sobre isso. As nossas atitudes, o isolamento, a quarentena, o respeito àqueles que conhecem, porque a prudência é também isso, agir com conhecimento, agir com segurança, agir com respeito à sua vida, à vida do outro. Acredito que tem muita gente empenhada nisso, e nós também devemos nos empenhar, porque nós conhecemos as consequências. Sabemos que nem todos morrem, nem todos vão morrer, graças a Deus, mas é preciso ter muita cautela, é preciso agir com muita segurança e baseado também em conhecimentos científicos, racionais, e não simplesmente por medo, por ansiedade, por sentimentos, ou até por desrespeito àqueles que têm um conhecimento científico. Isso não é prudência, viu? Muito bem, Padre Junilson. Penso que esse equilíbrio entre medo e prudência deve prevalecer. O cuidado com a vida. Eu sempre tenho dito que nós devemos buscar, Santiago, ou Tiago, nesse momento é tempo de a gente ver aquilo que realmente é essencial. Eu penso que o essencial é a vida e a vida com saúde. Nesse sentido, como nós temos debatido, dialogado e também sofrido diante dessa situação, como agir, flexibilizar ou não é? Como fazemos para o nosso seminário, e cada dia surgem situações novas, sempre buscando este equilíbrio e sempre com esse, buscando o que é essencial, e o essencial é o cuidado, e o cuidado com a vida, que isso prevaleça sempre em nós. Padre Joanilson, a gente agradece muito pela participação, e de todos os que tiveram presentes junto a nós. Foi tanta gente boa que estava aqui nos cumprimentando, Padre Junilson. A Fernanda, a Fátima Régia, Socorrinha Viana, olá, Socorrinha, muita paz e saúde. Ângela Bessa, Deus abençoe, muita paz e saúde. A dor que a gente passa nesse momento agora, ela vai passar também para muitos. A gente vê que o coronavírus ele não chegou da mesma forma, digamos assim, para todo mundo. Ele atinge a todos, mas nem todos estão preparados da mesma forma para atingi-lo. Nosso Senhor vai saber, com certeza, de sua sabedoria infinita, cuidar daqueles que são mais carentes e deve ser também, digamos assim, objeto da nossa atenção. O cuidado daqueles que mais precisam. Isso é a opção preferencial pelos pobres. Fernanda Oliveira, um grande abraço. Patriciane, um abraço. Rai Silva, abraço. Socorrinha, muita paz e saúde, que Deus abençoe. Edneuza, muita paz e saúde. Francisca Barros, Gorete Carneiro, que Deus abençoe, Gorete. Francisco Muniz, nosso grande comunicador e artista.
muita paz e saúde. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada. Elias Jordão, que Deus abençoe, já implementamos também. Socorrinha, Francisca Barros, Vera Murim, que Deus abençoe, muita paz e saúde. O Aminadab, agora sim eu já aprendi o seu nome. A comunidade Deus Proverá está em comunhão conosco. E a Vera Lúcia Bento, Deus abençoe, Verinha. Deus abençoe, muita paz e saúde. Ana Patrícia, que Deus abençoe. Elton, muita paz e saúde, Elton. Cristiane Maia, muita paz. Beatriz, Aline Pereira, Deus abençoe, Aline. Aline, como é que vai? Notícias aí do tio Augusto e a família, tudo bem? Muito bem. Padre João Nilson, agradecemos. Tem muitas outras pessoas aqui que estão saudando, mandando um abraço, pedindo a bênção, e vamos já fazer uma bênção para todo mundo. Vamos fazer o dia Nosso Senhor que mande uma chuva de bênção para todos nós, de uma forma muito agradecida ao Padre João Nilson pelas suas palavras, pela sua reflexão. Nós já estamos chegando ao final do nosso encontro. Vamos fazer uma breve oração. Eu queria que vocês repetissem comigo esta oração. Nós estamos em comunhão com o Papa Francisco, em comunhão com os bispos da CNBB, em comunhão com toda a igreja, com todas as pessoas de fé e de boa vontade. Vamos fazer esta oração, que é mariana, e assim pedir pela intercessão de Nossa Senhora a bênção para nós e para nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai de todos os perigos, sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Agora reze comigo. Maria, Mãe da Igreja. Maria, Mãe da Igreja. Ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus. Ajuda-nos a entregar plenamente a Jesus. A crer no seu amor. A crer no seu amor. Sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz. Sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz. Quando nossa fé é chamada a amadurecer. Quando nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus onipotente e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente boa, um grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário, em O Dom da Escuta. Foi muito bom estar com você. Um abraço a todos, obrigado, Dom Juarez, e a todos aqueles que nos assistem.